Olá! Já parou para pensar como é que o direito consegue identificar cada pessoa, sem deixar nenhuma dúvida? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos três elementos que constroem a nossa identidade jurídica, os elementos de individualização da pessoa natural no direito civil brasileiro. Atenção! Este é um material de caráter introdutório e foi elaborado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial. Bom, o nosso roteiro de hoje está bem direto. Primeiro, vamos entender o que é a identidade jurídica. Depois, a gente vai analisar um por um os três pilares que a sustentam: o Estado, o nome e o domicílio. E para fechar, vamos juntar todas essas peças para ter uma visão completa do assunto. Então vamos lá. Por que é tão importante conseguir individualizar alguém? Pense só. Para que qualquer relação na sociedade funcione, seja na família ou nos negócios, o direito precisa ter certeza absoluta de quem é quem. Sem isso, não existe segurança jurídica. É a base de tudo. A pergunta que fica então é: qual é a fórmula que a lei usa para garantir que cada pessoa seja de fato única? Como ela nos transforma em titulares exclusivos de direitos e deveres? E a resposta está exatamente aqui, nesses três elementos fundamentais. Temos o nome, que é como somos designados, o Estado, que define a nossa posição na sociedade, e o domicílio, que é a nossa sede para fins legais. É a combinação desses três que cria a nossa identidade jurídica. Beleza, vamos começar pelo primeiro pilar, o Estado. E aqui, muita atenção. Não estamos falando do Estado com E maiúsculo como uma entidade política. O Estado aqui é um conceito do direito civil, que tem a ver com as qualificações de cada um de nós. Tecnicamente falando, o Estado, ou status, como vinha lá do direito romano, é o conjunto de qualidades de uma pessoa que produzem consequências jurídicas. É como dizia o grande Clovis Bevilacqua, o modo particular de existir de cada um. E para entender melhor, a doutrina costuma dividir o Estado em três aspectos. Primeiro, o Estado individual, ligado a características como idade e saúde, que importam para o direito. Depois, o Estado familiar, que é a nossa posição na família, sabe? Solteiro, casado, filho. E por último, o Estado político, que é o nosso vínculo com o país. Dando um zoom no Estado político, a gente tem que ir direto na fonte, o artigo 12 da nossa Constituição Federal. É ele que faz a distinção chave entre os brasileiros natos e os naturalizados, definindo o monte de direitos e deveres que cada um tem. O estado da pessoa também tem características bem marcantes. Ele é indivisível, ou se é solteiro, ou se é casado. Não dá para ser os dois ao mesmo tempo. É indisponível, ou seja, ninguém pode vender ou simplesmente abrir mão do seu estado civil. E por fim, é imprescritível, não se perde nem se ganha só com o passar do tempo. Certo, entendido o que é o Estado, vamos para o nosso segundo pilar, que talvez seja o mais visível de todos, o nome. E o nome é muito mais do que um simples rótulo. É um direito fundamental, é a expressão máxima da nossa individualidade. Tem uma citação do jurista francês Josserand que captura isso perfeitamente. Ele dizia que o nome dá a chave da pessoa toda inteira. E é isso mesmo, né? É o nome que nos apresenta para o mundo, que nos identifica e que mostra de qual família a gente vem. Juridicamente, o nome é classificado como um direito da personalidade. Isso significa que ele é inseparável da pessoa. Essa proteção está garantida lá no artigo 16 do nosso Código Civil. E ele é formado pelo prenome, que é um nome próprio, e pelo sobrenome, que indica a nossa família. E é interessante ver como a lei tratou o nome ao longo do tempo. A gente saiu de um princípio de imutabilidade quase total, lá na Lei de Registros Públicos de 73, para uma flexibilização que culminou numa verdadeira revolução em 2022. E a revolução foi essa aqui, a Lei 14.382 de 2022. Ela mudou o artigo 56 da Lei de Registros Públicos e tornou tudo muito mais simples. Hoje, qualquer pessoa maior de idade pode ir ao cartório e mudar o prenome, uma única vez, sem precisar dar justificativa e sem processo judicial. Foi uma mudança gigantesca. Já para o sobrenome, as regras são mais específicas. O artigo 57 da Lei de Registros Públicos traz as hipóteses, como incluir sobrenomes da família, alterar por causa de casamento ou divórcio, e um ponto muito importante vindo da jurisprudência do STJ, a possibilidade de excluir o sobrenome paterno em casos de abandono afetivo. Ok, fechando nossa tríade, chegamos ao terceiro e último pilar, o domicílio. Pense no domicílio como o endereço jurídico da pessoa. É o lugar onde a lei nos encontra para cobrar obrigações e garantir direitos.
Isso é crucial, por exemplo, para definir onde um processo judicial deve correr. A definição está lá no artigo 70 do Código Civil, e ela tem 2 elementos. O primeiro é o elemento objetivo, a residência, ou seja, morar de fato em um lugar. O segundo é o subjetivo, o famoso ânimo definitivo, que é a intenção de fazer daquele lugar o centro da sua vida. E aqui é muito importante não confundir os termos. Morada é algo passageiro, tipo um hotel. Residência é onde se mora com frequência. Já o domicílio é o conceito legal, é a sede jurídica. Geralmente, o domicílio e a residência principal são o mesmo lugar, mas não é uma regra. A lei ainda divide o domicílio em 2 tipos. Temos o voluntário, que a gente escolhe por conta própria, e temos o necessário, ou legal, que é imposto pela lei. O artigo 76 do Código Civil dá os exemplos clássicos. O do incapaz é o do seu representante, o do servidor público é onde ele trabalha, e por aí vai. Bom, a gente viu cada um dos 3 pilares separadamente. Agora, para fechar, vamos conectar tudo e ver como eles trabalham juntos para formar a nossa identidade jurídica completa. E olha só como tudo se encaixa. O Estado responde à pergunta quem é a pessoa, definindo suas qualificações. O nome responde como essa pessoa se chama, qual a sua designação. E o domicílio responde onde essa pessoa é encontrada para fins legais. Juntos, não deixam nenhuma dúvida. Portanto, a grande mensagem é esta: nome, estado e domicílio são muito mais do que simples informações num cadastro. Eles são manifestações dos nossos direitos da personalidade, são a base para a segurança jurídica e ferramentas essenciais para o exercício pleno da cidadania. E para refletir, fica a provocação. No mundo cada vez mais digital, com identidades virtuais e interações online, de que forma esses pilares clássicos vão evoluir para continuar nos identificando de forma segura e eficaz? É uma discussão que, com certeza, ainda vai longe.